Veja essa filmagem atentamente. Esse é um evento que foi organizado em 2013 para receber o elenco da série Hannibal. Só que em determinado momento do vídeo, isso acontece. Yes! Yes, we can hear you, Freddy! Hey, we wish you were here. I'm right here. Esse comentário, aparentemente confuso e que soava mais como uma piada interna, passou despercebido pela maior parte das pessoas ali. Todos achavam que estavam falando apenas com uma fã emocionada. Só que o que eles não sabiam é que Fred, na verdade, era Jennifer Cornett, uma das pessoas mais perigosas da internet e líder de um culto bizarro que opera desde os anos 2000. E o que eu vou te mostrar aqui agora é o motivo que torna ela uma pessoa tão temida. Final Fantasy VII foi um jogo RPG lançado em 1997 e logo de início conquistou diversos fãs. Fãs esses que agora tinham uma forma de se comunicar e conversar entre si, uma forma que iria ser o palco de todo o absurdo envolvendo essa história, a internet. Quando sites pessoais começaram a ser criados e viraram moda, um usuário que eu vou chamar de Zack resolveu fazer um site focado nos seus dois personagens favoritos do jogo, Zack e Cloud. E foi nesse momento que o pesadelo teve início, depois que Zack postou uma foto de um desenho de um personagem e inventou uma história para aquela imagem. Uma usuária chamada Rojo mandou uma mensagem bem esquisita para ele. Uou, isso foi uma lembrança? Sem entender o que ele quis dizer, Zack apenas mencionou que era só uma história que ele inventou, o que deixou ela bem desapontada. Mas mesmo assim, de forma inesperada, algum tempo depois Rojo entrou em contato novamente e disse: Zack, minha esposa precisa falar com você. Genova, a esposa de Rojo, era na verdade Jennifer, uma mulher que teve uma infância conturbada e cresceu em um reformatório que era dirigido pela Associação Mundial de Programas e Escolas Especializadas, uma organização infame que enfrenta diversas acusações e problemas na justiça envolvendo abusos físicos, mentais e Para você ter ideia, é comum que quem tenha passado por alguma instituição que foi dirigida por eles seja chamado de sobrevivente. E foi provavelmente aí onde Jen teria desenvolvido seu pior lado que Zack estava prestes a descobrir. Perto do Natal de 2001, depois de já ter firmado uma amizade com o casal Rojo e Jen, Zack foi chamado para ir passar uns dias com eles. Ele morava com sua mãe e passava por problemas graças ao divórcio de seus pais. Então esse convite era uma forma de fazer ele tentar sair um pouco dessa realidade. E ele aceitou. Quando chegou lá, Rojo foi receber ele vestindo um jaleco de cientista, igual ao do personagem que inspirou seu nome. E quando chegaram na casa, Jen estava furiosa e gritando violentamente com Rojo. Porém, em uma fração de segundos, quando foi falar com Zack, ela simplesmente se tornou a pessoa mais doce e amável do mundo. E você precisa entender uma coisa a partir desse ponto da história. Zack, na verdade, se chamava Icarus e sempre usou esse nome no site em que conheceu o casal. Então por que só chamavam ele por esse apelido? Existe um conceito que eu não mencionei ainda, que é o motivador de tudo que a Jen estava prestes a fazer a partir de agora. Soulbound. Jen acreditava que múltiplas realidades e universos existiam, e se isso era um fato, existia então uma pequena possibilidade de os mundos de ficção também terem existido. E a partir desse conceito, ela acreditava que tanto ela quanto sua esposa e Icarus fossem a reencarnação das almas dos personagens do jogo. Aquilo não era uma brincadeira ou um jogo de interpretação. Jen acreditava realmente ser Genova. Acreditava que a sua esposa era Rojo e que Icarus era Zack. Ele não sabia, mas a partir de agora, a sua vida estava prestes a ser destruída. Assim que entrou na casa, sentiu um cheiro horrível e notou uma bagunça anormal. Ele achou estranho, mas ele não ligou, já que nas palavras dele, universitários são bagunçados mesmo. Ele era uma pessoa com uma mente bem aberta e respeitava a crença do casal. Não ligava pra isso, já que ambos estavam se divertindo e não faziam mal pra ninguém.
Foi por esse motivo que depois dessa visita, ele fez mais algumas outras e começou a confiar no casal. Tanto que em um momento de crise familiar, cederam a casa para que Zack pudesse morar com eles. O combinado era que Zack arrumasse um emprego em 3 dias para conseguir ajudar a pagar as contas e morar com eles. E o que vem agora são as descrições dos relatos dele depois de conseguir escapar do que ficou conhecido como a infame Casa Final Fantasy. Vivendo sob essas condições, Zack aos poucos começou a cair no papo de Jen, que manipulou ele e impôs um estilo de vida militar na casa. Primeiro ela cortou a comunicação com sua família indiretamente. Se Zack quisesse usar o telefone ou a internet, Jen precisava monitorar o que ele estava dizendo. Ele não podia sair de casa sem avisar onde iria, senão ficava trancado para fora. Rojo não trabalhava e Jen se demitiu do seu emprego de babá. Então todo o salário que sustentava a casa era do Zack, que trabalhava em um supermercado da região. Todo o dinheiro que ele recebia era usado para o aluguel e para comprar itens mágicos como varinhas e anéis caros. E a comida não era nem a mais barata e nem a mais prática. Jen exigia que fosse comprada carne vermelha de luxo, extremamente cara e que, na maioria das vezes, só ela comia. Ela sabia que Zack tinha crescido em um lar vegetariano e não conseguia comer carne porque ficava doente, mas mesmo assim ela fez ele ingerir. Como resultado, a maior parte do tempo Zack estava doente ou pela ingestão da carne ou por não se alimentar direito. A essa altura você provavelmente está pensando por que ele só não foi embora ou denunciou o que acontecia ali, e a resposta é bem simples. Graças à sua infância no reformatório, Jen aprendeu técnicas de manipulação e controle mental. Técnicas inclusive que são usadas hoje pelo exército. A pirâmide de Maslow nos mostra 5 necessidades básicas que todo ser humano tem. E Jen tirava das pessoas uma por uma, começando com a interpretação dos papéis. Ela atribuía personagens a pessoas e todo instante interpretava eles, consequentemente fazendo as pessoas se esquecerem de quem elas são. Na casa, constantemente haviam batalhas de turnos simuladas, e até mesmo na rua isso acontecia. Um recorte antigo de um jornal mostra um incidente em que pessoas chamaram a polícia após ver eles apontando armas uns para os outros. Aquilo era uma simulação de batalha de turno de Final Fantasy, mas Jen forçava Zack a acreditar como se aquilo fosse algo real. Ela também privava ele de ter a sua privacidade, contato com famílias e amigos, impedia ele de comer e até mesmo de dormir. Zack relatou que constantemente era acordado no meio da madrugada para poder lutar contra manifestações mágicas ou ver grupos de fadas passando pela casa. E como consequência, muitas vezes, para não passarem fome, ele era obrigado a roubar alimentos do dia anterior no trabalho, como pães e sushi, o que colocou ele em problemas e diminuiu ainda mais o seu salário. Zack não era o único que morava ali. Conforme o tempo ia passando, Jen conseguia cada vez mais pessoas para irem lá. Fazia lavagem cerebral nelas e dominava suas vidas. E ela sempre seguia o mesmo padrão de vítima. Pessoas vulneráveis, com problemas familiares e problemas com a sua sexualidade. Até mesmo Rojo, a sua esposa, era uma vítima de Jen. As pessoas que viviam ali não conseguiam distinguir mais a realidade, já que Jen era uma mentirosa compulsiva e a todo instante ressignificava um acontecimento e inventava uma justificativa mágica para aquilo. Em um dos relatos, ela convenceu a pessoa de não questionar ela, porque a sua personagem era uma feiticeira. E esse tipo de pessoa não questiona ordens, apenas as obedece. A gota d'água para Zack foi quando ele, depois de meses nessa rotina e à beira de um colapso nervoso, voltou para casa e acabou deixando seus sapatos do lado de fora para poderem secar, já que eles estavam molhados. E quando foi pegar eles no dia seguinte, ambos haviam sido roubados. Depois disso, ele teve um ataque. Pegou uma mochila, uma trouxa de roupa, um canivete e foi embora sem rumo e descalço. Ele morou na rua por alguns dias até que um conhecido do casal o encontrou e ofereceu ajuda. Zack ligou para o seu pai e ele conseguiu uma passagem de avião para que o filho pudesse voltar para casa e relatar todo o incidente da casa Final Fantasy em seu site. Mas agora eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Tudo isso que eu disse para você não é nem 10% do que o Zack relatou ter passado ali. E não é nem 3% do que Jen ainda iria fazer. E sabe qual o motivo? Depois que Zack chegou em casa e relatou tudo em seu site,
dezenas de e-mails começaram a chegar para ele de várias outras pessoas que conviveram ali na casa e começaram a falar suas histórias. O modo de agir, as rotinas e a lavagem cerebral eram sempre feitas do mesmo jeito, só que tinha uma diferença: as consequências brutais daquilo. Uma das vítimas acabou dando metade do fundo da faculdade para Jen, enquanto a outra, identificada como Mela, precisou gastar mais de $80 mil de herança para poder manter a casa e fazer a manutenção dela com a justificativa de reforçar as defesas espirituais. Mela relatou também que precisou sair do seu emprego estável no banco para trabalhar como stripper em 3 boates diferentes em uma mesma noite. Tudo porque ela conseguiria ganhar bem mais dinheiro com isso. Dinheiro que ia todo para Jen. As condições de vida da casa pioravam cada vez mais, e Jen não tomava banho e não trocava de roupa. Ela tentava mascarar o odor com óleo aromatizante. Zack descreveu que a casa fedia a uma mistura de merda, comida podre, açúcar artificial e aromatizantes. E para piorar ainda mais, ela tinha relações com algumas das garotas que moravam ali. E de longe, o pior eram os episódios de chantagem e agressões que ocorriam. Nos relatos de Zack, constantemente, Jen e Rojo brigavam e se agrediam fisicamente, e se reconciliavam depois com, nas palavras dele, um violento e extremamente barulhento. O uso de punições físicas justificadas pela fantasia do RPG que ela criou era recorrente. Um relato diz que Jen, certa vez, usou um chicote de montaria para bater nas costas de sua parceira, o que abriu cortes e feridas profundas. Após deixar uma garota no limite, voltou ela contra Mela, que foi jogada no chão e teve uma série de socos desferidos em seu rosto até que ela apagasse. Durante esse período, ela constantemente se mudou de casa e até mesmo foi morar na casa de outras vítimas, até o momento da exposed geral que fez ela sumir da internet por um tempo. Mas se isso aconteceu há tanto tempo, por que ela ainda é uma das pessoas mais perigosas da internet? Hello, Freddie. Thank you so much for supporting us and writing all those brilliant articles on tableprime.com. You've been fantastic, and I can't tell you how much I appreciate it. So hopefully next year we'll see you at the Comic-Con. Quando a série Hannibal foi lançada em 2013, no mesmo ano um site chamado Tattoo Crime começou a ganhar destaque na internet. Esse site era uma réplica do mesmo que era utilizado pela jornalista Fred Lounds na série, que investiga o assassino que também é o protagonista. Só que o site aqui na realidade era mais um espaço pro fandom do seriado. A administradora, que era conhecida como Fred, nunca mostrava o rosto, porque dizia que tinha um ex abusivo e estava fugindo dele, e tinha medo de que ele a encontrasse. Então ela era só conhecida pelo nome e voz. As pessoas que participavam desse fã-clube diziam que Fred, após começar a confiar nelas, as tornava membros de sua staff. E como membros, essas pessoas precisavam participar de reuniões constantes em horários horríveis, como de madrugada. Elas também tinham a função de ir para todos os eventos onde o elenco da série estaria, como forma de fazer eles promoverem o site e o fandom. Alguns gostavam e apreciavam a dedicação. Fred conseguiu falar com o próprio criador da série, que elogiou a dedicação que ela tinha com o blog. Só que por outro lado, alguns atores começaram a se sentir incomodados e sentindo que eles estavam sendo coagidos a divulgar algo que eles sequer conheciam. O ator Mads Mikkelsen tirou uma foto com um cartão divulgando o site, onde ele claramente não estava feliz. E um dos atores, que também foram obrigados, inclusive apareceu mostrando o dedo do meio na foto. Mas Fred não parecia se importar. A essa altura, você já deve saber que Fred era Jen, e que agora operava mais anonimamente, porém refazendo as mesmas coisas da exata forma que na casa Final Fantasy, com a diferença de que dessa vez, Mônica, que era uma participante do fandom e se sentiu incomodada com os abusos, acabou descobrindo o relato de Zack e identificando quem estava por trás daquilo. A essa altura, Mônica relatou que ocorreu a mesma coisa: a lavagem cerebral, a atribuição de personagens, a extorsão de artistas, até mesmo a criação da Murder House, onde algumas garotas foram morar com Jen, e pelo que alguns relatos dizem, até mesmo uma menor de idade estava envolvida. Jen estava tomando todo o crédito pelo trabalho duro que as fãs faziam e repetindo os mesmos padrões de antigamente. Quando Mônica descobriu, ela alertou o fandom e conseguiu expor Jennifer, que ao perceber que tinha sido descoberta, sumiu mais uma vez. Só que você conseguiu perceber qual é o maior problema disso?
Jen, assim como da última vez em meados de 2000, fugiu e ninguém tinha pistas sobre ela. Há relatos de que ela foi vista nos fandoms de Hellsing, Os Incríveis, Heroes e American Gods. Isso são só os conhecidos. Ao que tudo indica, ela vive e sobrevive somente dessa forma, criando essa seita de pessoas vulneráveis e que vivem para servir ela, e sempre operando através de fã-clubes e da internet. As suas motivações provavelmente envolvem questões de poder, sobrevivência e, de acordo com os relatos de Mônica, pelo que tudo indica, ela atribui às garotas personagens que ela gostaria de ter uma relação ou de instigar uma, conforme relatado por Zack, quando ela trouxe uma garota para morar lá e atribuiu a essa mulher a personagem que, na história, era o par romântico de Zack, e constantemente instigava os dois a terem relações, ameaçando inclusive colocar afrodisíaco na comida deles. As suas vítimas até hoje se recuperam de problemas psicológicos diversos, como por exemplo estresse pós-traumático, e eu não recomendo você tentar entrar em contato com nenhuma delas para não trazer de volta esse assunto. Isso tudo não é nem 30% dessa história. Não sabemos onde ela está e nem a quem ela está prejudicando, mas eu tenho certeza de que ela não é a única que se aproveita das pessoas nessas comunidades. E se você souber de algo, não hesite em denunciar. Meu nome é Dallas e muito obrigado por assistir mais esse vídeo.